primeiro bimestre. Questão 1. Observe os números apresentados nos itens a seguir. Então, nós temos o primeiro número, é 1 sobre raiz de 5. Segundo número, 4,121212, uma dízima periódica. Terceiro número, π sobre 2. Quarto número, 0,11223344, é uma dízima não periódica. E quinto número, 17 oitavos. Os números irracionais estão apresentados nos itens. Então, gente, toda dízima periódica, aliás, toda dízima não periódica representa um número irracional. Assim, a raiz quadrada de 5, que é esse número, o número π também, e esse outro número são dízimas não periódicas. Ao contrário de 4,121212, que é uma dízima periódica. Logo, o número racional e 17 oitavos, que resulta numa decimal exato. Logo, também é um número racional. Então, esse é racional e esse aqui é racional porque é uma dízima periódica. 1, 3 e 4 são dízimas não periódicas e números irracionais. Alternativa D. Questão 2. Dentre os números abaixo, indica aquele que pode ser chamado de natural, inteiro, racional e real. Vamos analisar cada número. O primeiro número, 4,1, é um número racional, porque tem vírgula, e é um número real, logo não é natural. O número menos 2 é inteiro, é racional e é real, mas não é natural. Raiz de 8 é um número irracional. Toda raiz não exata é irracional. Logo, o número que é natural, inteiro, racional, real é 14 sobre 7, que resulta em 2. Então, alternativa B. Questão 3. A fração geratriz da dízima periódica 7,434343 é... A gente vai resolver, ou seja, achar a fração geratriz a partir de equações. Então, a gente chama a dízima de x. Multiplicando os dois lados por 100, nós temos uma nova equação. 100x é igual a 7434343. Subtraindo a segunda equação da primeira, ficamos com uma terceira equação, que é 100x menos x, é igual a 743,4343 menos 7,434343. 100 menos x, 99x. E a subtração dessas duas dízimas vai eliminar essa parte periódica. Vai ficar 736. Logo, o x é igual a 736,99 avos, que é a fração geratriz. Alternativa A. Questão 4. A fração 8 nonos é a geratriz de qual dízima periódica? Então, vamos fazer a divisão. 8 dividido por 9 é igual a 0, aí acrescentamos o 0. 8 vezes 9, 72, para 80 dá 8, baixa o 0. Novamente, 8 vezes 9, 72, para 80 dá 8, baixa o 0. 8 vezes 9, 72, para 80 dá 8, e assim por diante. Logo, a fração 8 nonos é geratriz da seguinte dízima periódica, 0,8888, alternativa C. Questão 5. A parte não periódica da dízima que tem como fração geratriz 37,45 avos é... Então, novamente, vamos dividir 37 por 45. 0, baixamos o 0, que dá 8.
8 vezes 5, 40, para 40 nada, vão 4. 8 vezes 4, 32 com 4. 36, para 37, 1, abaixo 0. Aqui dá 2. 2 vezes 5, 10, para 10, 0, vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, para 10, dá 1. Abaixo 0. Novamente 2. E novamente vai se repetir. E a dízima periódica, então, é 0,822. Só que ele quer a parte não periódica. Então, dessa dízima periódica, o 222 é a periódica e o 8 é a parte não periódica. Alternativa D. Questão 6. Observe os números abaixo. Então, nós temos o número 1, 254,5656 e assim por diante. O número 2, 6,419, 847, 63, 21, uma dízima não periódica. O número 3, menos π, um número irracional. O 4, raiz de 3 é outro número irracional. E 5, menos meio, que é um decimal, logo é um racional. Os números racionais e irracionais estão representados nos itens. Então, racionais, o número 1 é racional porque é uma dízima periódica. O número 5 também é um número racional porque é um decimal exato. Então, 1 e 5 são racionais. Agora vamos verificar os irracionais. O 2, o 3 e o 4 são irracionais. Então, a alternativa... Então, o primeiro é racional, o segundo é irracional, o terceiro é irracional, o quarto é irracional e o quinto é racional. Então, é a alternativa C. Questão 7. Dentre as opções abaixo, indique a que representa o número racional. Raiz quadrada de 17 não dá raiz exata. Esse também ficaria 100 mais 9, 109, não tem raiz exata. E aqui a gente pode pôr o 2 ao quadrado para fora, mas o 6 também não dá raiz exata. Logo, o B, a gente pode passar o 4 dividindo pelo 2, vai ficar igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16, que representa um número racional. Então, alternativa B. Questão 8. Nós temos uma construção geométrica. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 circunferências. E o raio dessa circunferência A é esse aqui, que na verdade é a hipotenusa desse triângulo retângulo. O que acontece? A hipotenusa vai valer raiz de 2, pelo teorema de Pitágoras. Como esse raiz de 2 é a hipotenusa, é o raio da circunferência A, que é o valor do A, raiz de 2. A próxima hipotenusa do outro triângulo também vai ser, pelo teorema de Pitágoras, vai ser raiz de 3, que vai ser o raio igual ao B. Depois a gente vai ter 2, que é a outra hipotenusa, e raiz de 5. Logo, as alternativas são raiz de 2, raiz de 3, 2, raiz de 5, alternativa A. Questão 9. Observe a construção geométrica abaixo. Podemos afirmar que o ponto B indica a posição do número. Então, a gente tem uma circunferência. E essa circunferência, essas duas circunferências têm o mesmo raio. E o raio é a hipotenusa desse triângulo retângulo, cujo valor, pelo teorema de Pitágoras, vai ser raiz de 2. Então, se aqui é raiz de 2, ele quer o valor de B, raiz de 2 mais raiz de 2, aqui é 0. Então, raiz de 2 mais raiz de 2 é 2 vezes raiz de 2. Alternativa C. Questão 10. A ONU estima que em 2030 a população mundial chegará a 8,6 bilhões de pessoas.
A representação desse número em notação científica é 8,6 bilhões é a mesma coisa que 8 bilhões e 600 milhões. Esse número aqui, ó, 8 bilhões e 600 milhões. Então, na notação científica, você repara que são 3, 6, 9 casas. Então, seria 8,6 vezes 10 a nona. Alternativa B. Questão 11. Usando um microscópio eletrônico, um pesquisador mediu o diâmetro de uma partícula, obtendo 3.943,57 femtômetros de diâmetro. Observe o quadro com as unidades de medida menores que o milímetro. Então, nós temos aqui o milímetro, o micrômetro, que é 10 a menos 6, o nanômetro, que é 10 a menos 9, o picômetro, que é 10 a menos 12, e o femtômetro, que é 10 a menos 15, que representa esses decimais. A alternativa, que mostra a medida do diâmetro em metros, encontrado pelo pesquisador, representada na norma descrita da notação científica é... Então, a gente tem 3.943,57 femtômetros é igual a 3.943,57 vezes 10 a menos 15. Aqui, ó, 10 a menos 15, o femtômetro. Só que, em notação científica, se a gente passar a vírgula daqui para cá, a gente teria que multiplicar por 10 a terceira. E aí, em notação científica, ficaria 3,94357 vezes 10 a menos 12, que é menos 15 mais 3. Metros. Alternativa A. Questão 12. Um ano-luz, em notação científica, corresponde a 9,461 vezes 10 a 12 quilômetros. Esse número, em sua representação extensa, é 10 a 12 representam 12 zeros. Então, a gente teria que passar essa vírgula daqui, 12 zeros à direita. Andar 12 zeros. Então, a vírgula está aqui, ó, 3, 6, 9, 12. A vírgula veio aqui. Alternativa C. Fim.